Os livros históricos estão aí para serem pesquisados. E qualquer pessoa que quiser fazer um exame, uma pesquisa mais acurada dentro dos livros históricos que se encontram nas faculdades, as faculdades dão livre acesso para que as pessoas cheguem até eles. Vemos que no período da escravidão, no Brasil, principalmente no Brasil, com as duas tribos que foi Judá e Benjamim, vamos usar os nomes que estão na Bíblia para não complicar a compreensão do ouvinte, vemos que esses judeus e esses benjamitas, que também eram de cor negra, eles vieram nos navios tráfico negreiro para cumprir, além dos 400 anos, de 1100 a 1500, no Egito, as 12 tribos passaram essa escravidão juntas lá no Egito, mas quando elas vêm para o Brasil, trazidas pelos navios, somente 2 tribos continuam como escravos ainda, que foi uma extensão da maldição que eles herdaram, Benjamim e Judá, diante do madeiro onde nosso Salvador ele era sacrificado. Vemos que nos estudos que nós fizemos de livros teológicos, usado pelos teólogos, eu não sei por qual motivo, causa ou razão, eles não passam essa informação para as suas instituições. A palavra sacrificar foi trocada por crucificar. A palavra sacrifício foi trocada por cruz. Então, quando o Salvador diz, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é pegar um pedaço de pau na vertical e na horizontal, que nem o sistema católico e evangélico ensina, não. Quando ele diz, aquele que não negar a si mesmo e tomar o seu sacrifício, quer dizer, e tomar o seu, todos nós temos um sacrifício, porque até para trabalhar hoje se tornou um sacrifício para você ter o seu ganha-pão. E esse sacrifício nós temos que tomar ele e seguir a Yahushua. Seguir a Yahushua com o sacrifício, mesmo de ter que pegar de manhã, sair de noite. Muitas vezes a pessoa faz uma hora extra, tem gente que vira até a noite. É um sacrifício que não chega a comparar ao que o nosso Salvador fez no madeiro, mas é um sacrifício porque a gente se cansa, é o dia todo trabalhando, não para, a hora passa e vem aquele cansaço não só físico como mental, e muitas vezes até chegar em casa e ter que se envolver nos trabalhos domésticos como as mulheres que trabalham fora. Então essa palavra cruz, ela foi trocada pelo concílio que aconteceu aqui no Brasil na época da escravidão, após a morte do João Ferreira de Almeida. O João Ferreira de Almeida, ele chegou a trocar a palavra do Criador pela palavra Senhor. Isso está registrado nos livros. Nós vamos estar fazendo bastante vídeo para que as pessoas elas venham entender que precisamos sair dessa zona de conforto que o sistema religioso deixou e buscarmos a verdade que eles não vão contar para você dentro do sistema religioso, que eles chamam de igreja evangélica, igreja católica e templos judaicos, né? No caso aí, as sinagogas judaicas. Mas vejam, meus amados, o nome do nosso Salvador foi trocado pelo João Ferreira de Almeida na tradução da língua portuguesa. Isso é muito profundo. E é bom a gente começar a pegar essas informações. Ela veio com o nome Javé, né? Iavé, depois Javé, depois Almeida troca, bota para Senhor. E Senhor é uma palavra usada para Baal também. Tanto eles usam a palavra para o nosso Criador, como também usa a palavra para Baal, que é um pronome de tratamento de autoridade, de possuidor de alguma coisa pelo qual a pessoa se coloca como dono. E vemos que as Escrituras, ela só chega aqui para o Brasil em 1512, mais ou menos, 1712, perdão. Ela chega para o Brasil na mão dos senhores dos engenhos, senhores da zona cafeeira, que tratavam seus escravos ali com passagem da Bíblia. Passagem como essa que diz assim, olha, se os escravos não obedeceram aos seus senhores, deverão ser castigados com 30 chibatadas, 50 chibatadas, até 100 chibatadas. Como os negros que se encontravam aqui
ainda não conhecia a língua portuguesa. Isso é uma coisa que tem que ser frisado bem. Muitos que chegaram aqui não conheciam a língua portuguesa. As pessoas veem os filmes e novelas, os escravos falando com seus senhores, mas na verdade isso é uma grande mentira, porque os escravos ainda falavam a língua hebraica quando chegaram aqui. E com o tempo eles foram forçados a entrar na escola de língua portuguesa, matéria essa que existe até hoje dentro da nossa rede de ensino, para aprender a língua portuguesa e deixar de lado a língua hebraica que eles falavam. Isso está registrado também em muitos livros de história, principalmente nos livros que formam os teólogos, que apenas só estudam para se dizerem que são tão sábios, mas não passam essas coisas importantes para as suas congregações. A nossa intenção é levar o povo a entender que o templo religioso ele foi uma combinação de um sistema maçônico que está aí até hoje, mas com uma cara nova de líder religioso, pelo qual as pessoas chamam de homem e mulher de Deus. Temos as informações de vários livros. O nosso programa o nosso canal é um canal investigativo, unido com vários irmãos que também estão nessa investigação da história, e nós estamos vendo coisas que realmente já existiam há muito tempo, mas ela oculta aos olhos das pessoas. Toda a reforma das escrituras, elas foram compiladas na época em que os negros estavam aqui. Então quando os negros eram feitos como escravos, ali também se fazia toda a implementação para que a Bíblia ela viesse a ser pronta. E ela foi pronta quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou-se a escravidão definitiva, então começou-se a pregar este evangelho dessa escritura traduzida pelos ingleses, porque os ingleses eles não reverenciam João Ferreira de Almeida. Para você que pensa que ele reverencia, ele não reverencia. Nós estamos aqui com um documento muito forte, mostrando que qualquer pessoa pode chegar e ver e analisar que esses judeus, esses ingleses, a SBB, né, eles não reverenciam o João Ferreira de Almeida. Pelo contrário, eles tornam João Ferreira de Almeida, sem nenhuma condição de defesa, porque ele já morreu, uma pessoa totalmente inércia no assunto da tradução. Você veja, a Bíblia que você tem em casa, ou ela é corrigida e revisada, ou ela é atualizada. Para que atualizar ou corrigir? Se você está corrigindo é porque alguém escreveu errado. Então, muitas palavras que existem nas Bíblias a partir de 1958, de 1948, 47, 48, que vieram para o Brasil, que foram retraduzidas pelos ingleses, e essa Bíblia nossa é retraduzida pelos ingleses na língua portuguesa, acredite você ou não, é só você pesquisar, você vai ver que muitas coisas já não existem como existia na Bíblia que Almeida deixou traduzida para nós. Quando Almeida morre, eles terminam e retraduzem essa escritura. Por isso que eles colocam a revista atualizada ou revista traduzida, né? Atualizada ou corrigida. Porque eles mostram realmente que o João Ferreira de Almeida era um desafeto para eles, embora eles não podiam negar que a tradução para a língua portuguesa foi graças ao Almeida naquela época. E a partir dali muitas traduções foram refeitas, né? Muitas coisas foram acrescentadas nessa tradução que nós temos de 1948, 52 para frente, e ela é bem diferente de muitas outras palavras que foram tiradas. Tem situações no livro de Esdras que nós vamos mostrar nos outros vídeos, como a palavra voz trocado para voz, né? Tirar a palavra, o substantivo comum e trocado por um pronome. E aí a frase ela tomou um novo rumo, né? E as pessoas fazem um entendimento totalmente não significativo em relação àquilo que muitas vezes a Escritura quer dizer para nós. A investigação disso vocês podem encontrar em muitas faculdades, naquele setor de teologia. A gente procura nas faculdades aqueles corredores e prateleiras, estantes, onde estão os livros de teologia, onde os teólogos eles pesquisam para
concluir as suas formações. É ali que vocês vão encontrar muito dos históricos, muitos documentos que estão arquivados, que mostra realmente essa tradução que nós temos hoje dentro das congregações evangélicas, como elas estão totalmente mudadas em relação às primeiras traduções antes de 1948 e antes também da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, ela foi a maior responsável dessa tradução do dia de hoje, está aqui no Brasil. Mas se é possível achar as traduções antiguíssimas, ainda se é possível achar, porque os teólogos eles só podem se formar conhecendo essas traduções que começa a acontecer na Holanda, e começa a acontecer em muitos outros lugares que a gente jamais imaginaríamos que seria possível, né? Em 1953, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, juntamente com a Sociedade Bíblica América, que atuavam no Brasil naquele tempo, decidiram preparar e publicar uma revisão da tradução do Almeida. Essa revisão, que a partir de 1948 passou aos cuidados da Sociedade Bíblica do Brasil, viria a ser conhecida como a Almeida Revisada e Atualizada. Veja, a partir de 1948, após o povo judeu se formar e ir para Israel, tudo aconteceu nessa época. Então a Bíblia ela veio para fortalecer esses falsos judeus da ONU, que foram para esse falso lugar chamado Israel, aonde hoje estão pousando como os verdadeiros hebreus. Na verdade, os verdadeiros judeus, com a letra J da Bíblia do Almeida, são os negros que se encontram na América, que vieram como escravo para o Brasil para cumprir a profecia da maldição da morte de Yahusha, quando eles disseram que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça. Eles tanto cumpriram a maldição dos 400 anos, de 1100 a 1500 do Egito, com as outras 10 tribos, foi 12 tribos juntas, mas aqui no Brasil se estendeu essa maldição para os judeus e para os benjamitas da Bíblia do Almeida, não esses que estão lá em Israel, porque eles buscaram essa maldição quando disseram que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Nós vamos estar fazendo um trabalho de investigação muito profundo acerca de muitos fatos que vão levar você a entender que entrar hoje dentro de uma congregação evangélica e chamar homem de pastor e dar dízimo em dinheiro é uma maldição que vai arrecadar um grande juízo naquele dia. Todos terão que responder: mas o pastor me enganou. O pastor me enganou, eu pensava que aquilo era dízimo, eu dei, porque ele sempre me ensinou assim. E a Yahusha, para Yahusha, para o Salvador, que nós conhecemos como Jesus, não vai ter desculpa. O povo não é inocente. O Salvador diz: o meu povo erra por não examinar as Escrituras. E por falta de examinar, o povo continua fazendo tudo errado ainda. Indo a templos, chamando esses líderes de pastores e dando dinheiro como dízimo, quando o dízimo foi aquele que morreu no madeiro por nós. E ele mesmo se fez maldição em nosso lugar.